Quando você pensa no Himalaia, o que vem na cabeça? Gelo? Montanhas? Everest? Qualquer uma dessas respostas está correta, mas saiba que o Himalaia é muito mais. Você sabia que o Himalaia é o teto do mundo? Sabia que essa cordilheira abriga mais de 53 milhões de pessoas que enfrentam adversidades e tem uma cultura um tanto peculiar? Sabia que em algumas aldeias da região existe a prática da poliandria, que significa que uma mulher pode ter vários maridos? Curioso, não é mesmo? Nesse vídeo vamos te contar tudo sobre essa incrível cordilheira, considerada a maior do planeta. O Himalaia, uma extensa cordilheira localizada na Ásia, estende-se entre dois pontos significativos. Ao norte, o Planalto Tibetano e ao sul, a vasta planície Indo-Gangetica, cobrindo uma distância de mais de 2.500 quilômetros. Além de criar uma paisagem espetacular, essas montanhas delimitam as fronteiras de 5 nações: Butão, Nepal, Índia, China e Paquistão. E por falar no Paquistão, é neste país que encontramos o famoso sal rosa, conhecido como sal do Himalaia. Sim, você ouviu corretamente. Esse sal peculiar vem da região do Himalaia, especificamente da parte paquistanesa. A mina Kenra é uma das principais produtoras, fornecendo cerca de 400 mil toneladas desse sal, além de apresentar uma beleza única. O termo Himalaia tem origem no sânscrito, uma língua amplamente falada na Índia, e significa morada da neve. Esta imponente cordilheira é caracterizada por uma quantidade significativa de geleiras, sendo o terceiro maior depósito de neve fora das regiões polares. Essas geleiras desempenham um papel vital, alimentando rios cruciais, como o Yangtze, Ganges, Indo e o Mekong, que sustentam a vida de mais de 1 bilhão de pessoas. Uma das preocupações associadas ao aquecimento global é o derretimento das geleiras do Himalaia. Em países como Butão e Nepal, o derretimento resultou na formação de grandes lagos, representando uma ameaça iminente de rompimento e destruição de cidades inteiras. O Himalaia é também o lar do icônico Monte Everest, a montanha mais alta do planeta, atingindo 8.848 metros de altura. O Everest é um destino turístico de renome e um local de parada quase obrigatória aos que visitam o Nepal e o Tibete, situando-se na fronteira entre os dois territórios. Embora o Everest seja o mais alto e atraia os melhores alpinistas do mundo, é importante mencionar outras montanhas próximas que ultrapassam a marca dos 8.000 metros, como a K2, Kanchenjunga, Dhaulagiri e a Manaslu. E é exatamente por esse motivo que o país é considerado o teto do mundo. Mas se engana quem pensa que as gigantes montanhas são as únicas atrações do Himalaia, pois o turismo desempenha um papel econômico crucial para as comunidades locais. Aproximadamente 700 mil turistas visitam anualmente essa majestosa cordilheira, e embora o Monte Everest seja a atração principal, o turismo na região abrange muito mais do que isso e conta com opções para todos os gostos. Para os aventureiros que não querem escalar montanhas, essa cordilheira conta com alguns estados indianos, como o Himachal Pradesh, Sikkim e o Uttarakhand. E o destaque aqui vai para localidades como o Vale de Spiti, conhecido por abrigar uma das estradas mais perigosas da Índia. Essa região atrai a cada verão motociclistas, mountain bikers e motoristas off-roads de todo o mundo. A estrada corta os vales mais profundos das montanhas do Himalaia, na fronteira com o Tibete. Nesta vasta cordilheira também encontramos o Terai, uma extensa faixa de território que abrange grande parte do sul do Nepal e a zona fronteiriça do norte da Índia. Essa região apresenta um mosaico de vegetação que inclui pastagens, savanas, florestas úmidas e abriga uma fauna diversificada, com rinocerontes indianos, tigres, elefantes, leopardos, ursos e cervos.
Logo acima do Terai está o Cinturão de Babar, um planalto de solo rochoso com um clima subtropical. Aqui uma floresta de pinheiros se destaca, servindo como lar para vários mamíferos ameaçados de extinção. Entre eles, o tigre de Bengala, a pantera nebulosa e o raro macaco langur dourado. E já que estamos falando de riquezas, precisamos falar do Nepal e do Tibete. O Tibete se destaca como um dos lugares mais belos e singulares do mundo. Além de ser associado ao Monte Everest, você pode reconhecer o nome a partir do filme 7 Anos no Tibete, estrelado por Brad Pitt, ou conhecê-lo como o berço do Dalai Lama. Com seu planalto situado a mais de 4.000 metros de altitude, cercado por majestosas montanhas em todas as direções, o Tibete se revela um verdadeiro paraíso para aventureiros e buscadores espirituais. Imerso em uma atmosfera que parece congelada no tempo, o Tibete esconde inúmeros segredos, incluindo a lendária história do Yeti. De acordo com a crença popular, o Yeti é uma criatura meio humana, meio macaco, que supostamente habita os arredores do Himalaia. Essa figura lendária é frequentemente associada a outra possível criatura existente, o Pé Grande, também conhecido como Sasquatch. A lenda do inusitado Yeti ganhou destaque em 1951, quando o explorador britânico Eric Shimpton buscava uma rota alternativa para o Monte Everest. Durante a expedição, Shimpton deparou-se com uma pegada enorme, semelhante à de um humanoide, mas sem qualquer semelhança com as pegadas dos animais conhecidos naquela região. Outra curiosidade pouco conhecida é que o Dalai Lama não reside mais no Tibete. Embora tenha nascido nesse país, atualmente ele continua vivendo nas cordilheiras, só que na parte indiana, em um vilarejo chamado McLeodganj. Este pequeno vilarejo está no coração do Himalaia e oferece vistas espetaculares, além de ser a residência do Dalai Lama, que está no exílio desde 1960, quando a China invadiu o Tibete. McLeodganj é a sede oficial do governo tibetano, sendo em resumo um pequeno pedaço do Tibete no meio da Índia. E que, por sua vez, conquista destaque internacional por sua notável diversidade de ecossistemas, abrigando milhares de vilarejos com diferentes grupos étnicos e cidades históricas. A população local é conhecida por sua simpatia e calorosa receptividade aos visitantes. Além das belezas naturais, o que encanta nessa cordilheira é o seu povo. Muitas cidades e vilas, antes isoladas, agora se abrem para receber turistas interessados em explorar as deslumbrantes paisagens naturais, a vida cotidiana e a rica cultura das comunidades que residem nas encostas ou aos pés da cordilheira. Viver nos Himalaias é enfrentar desafios únicos, sendo a altitude elevada a principal adversidade. Muitas áreas encontram-se a grandes altitudes, resultando em problemas de saúde devido à diminuição da pressão atmosférica e à redução de oxigênio. E acreditem se quiserem, os tibetanos surpreendem os estudiosos ao funcionarem normalmente em ambientes com baixo teor de oxigênio, com altitudes frequentemente superiores a 4.400 metros. Este fenômeno é até objeto de estudo em um projeto do Tibete. Mas a resposta pode estar no sangue. Estudos recentes revelam que os tibetanos, em altitudes elevadas, não têm mais oxigênio no sangue do que outros grupos, mas possuem até 10 vezes mais óxido nítrico e o dobro do fluxo sanguíneo nos antebraços. O óxido nítrico dilata os vasos sanguíneos, facilitando o fluxo sanguíneo e a liberação de oxigênio. Outra dificuldade é o isolamento geográfico, e as condições climáticas extremas são uma constante. Invernos rigorosos e grandes quantidades de neve tornam o transporte, o abastecimento de alimentos e a comunicação verdadeiros desafios. Além disso, a região é propensa a deslizamentos de terra, avalanches e terremotos, representando riscos significativos para os habitantes. Um evento marcante foi o terrível terremoto de 2015, de magnitude 7,9 na escala Richter,
que abalou o Nepal, resultando em centenas de vítimas e danos a prédios e monumentos históricos. Apesar desses desafios, a vida no Himalaia é profundamente enraizada em tradições e estilos de vida únicos. Comunidades locais compostas por diversas etnias mantêm práticas tradicionais, em muitos casos, dependendo da agricultura de subsistência e do pastoreio. A religião desempenha um papel vital, com o budismo prosperando no Tibete e Butão, enquanto o hinduísmo predomina na Índia e no Nepal. Essa diversidade religiosa contribui para a riqueza cultural da região. A arte e a arquitetura locais refletem a adaptação às condições climáticas extremas, com construções resistentes a terremotos e invernos severos. A maior parte das casas na área rural do Nepal, por exemplo, é constituída por uma estrutura de bambu muito resistente e as paredes são recobertas por uma mistura de barro com esterco de vaca. Este tipo de habitação permanece fresca no verão e mantém o calor no inverno. Já no Tibete, muitas casas e mosteiros são construídos em locais elevados, voltados para o sul, usando rochas, madeira, cimento e terra e são projetadas para conservar calor, com tetos retos e janelas para entrada de luz solar. As paredes inclinadas são uma precaução contra terremotos e as casas são frequentemente pintadas de branco por fora. A biodiversidade única, adaptada às altitudes extremas, é uma característica marcante da região, e alguns costumes e crenças até peculiares para nós ocidentais. Em uma dessas comunidades conhecemos os Sherpas, uma das 12 etnias do país. É o povo considerado mais forte, chamado de Leões da Montanha. Eles vivem no Tibete, Nepal e Índia acima dos 4.000 metros e carregam fardos e mochilas que chegam a pesar 90 quilos. São escaladores extremamente habilidosos e com características genéticas especiais que os tornam muito mais resistentes aos efeitos da altitude, que afinal é o grande vilão de qualquer missão ao cume do Everest. Desde a infância, os Sherpas já estão nas trilhas. Carregam comida, equipamentos e até material de construção para as novas casas. Às vezes é difícil avaliar quem leva mais peso, os Sherpas ou os bois que estão subindo, mas a verdade é que seria praticamente impossível chegar ao topo do mundo se não fosse por eles. Em muitas vilas dos Himalaias, a pobreza extrema coloca os habitantes diante da fome, com poucos recursos para subsistir. Nesse contexto surge algo curioso: a prática da poliandria. A poliandria nos Himalaias é uma forma peculiar de casamento, onde uma mulher pode se casar com vários homens simultaneamente, geralmente irmãos ou membros da mesma família, desafiando tabus sexuais ocidentais e despertando fascínio em quem observa de fora. No entanto, para os locais, é considerada uma prática natural e benéfica. A escassez de recursos é um fator crucial, já que para eles a poliandria evita a divisão dos escassos recursos entre vários filhos, concentrando tudo em uma única unidade familiar. Além disso, a sobrevivência econômica é desafiadora, com a agricultura e a criação de gado exigindo muito esforço. A poliandria permite que irmãos compartilhem responsabilidades, tornando a vida mais eficiente. Um exemplo é o Vale Lahore, uma das regiões mais remotas e isoladas da Cordilheira do Himalaia, onde o inverno rigoroso e a neve bloqueiam a única estrada de acesso por 6 meses, tornando a temporada de plantio crucial para a sobrevivência. Nessas vilas situadas a uma altitude de 3.350 metros, as pequenas fazendas nas encostas das montanhas sustentam as famílias. A divisão de propriedade entre diversos filhos seria impraticável, dada a escassez de terra para cada um. Em locais como Alto Dolpa, uma região de cultura tibetana no oeste do Nepal, a escassez de terra arável é ainda mais evidente, dada a altitude e as limitações geográficas. O isolamento geográfico desempenha um papel significativo, incentivando práticas matrimoniais únicas, como a poliandria, como resposta às pressões demográficas. Os matrimônios são frequentemente arranjados, com a família escolhendo uma esposa para o filho mais velho e os irmãos mais novos têm a oportunidade de se casar com ela posteriormente.
Em certos casos, as esposas colaboram até mesmo na formação de seus futuros maridos, estabelecendo relações íntimas quando lhes consideram suficientemente maduros. Contrariando as normas culturais mais conservadoras, a voz da mulher é dominante no lar. Nos casamentos poliândricos, os maridos assumem atividades domésticas, auxiliando na cozinha e no cuidado dos filhos, enquanto as mulheres gerenciam as finanças, desafiando as normas de gênero predominantes na região. A poliandria também funciona como um método de controle de natalidade. Não importa quantos maridos ela tenha, uma esposa pode engravidar apenas com certa frequência. Se cada homem se casasse separadamente, a população aumentaria consideravelmente. A família poliândrica, geralmente, não identifica qual marido é o pai biológico, e os filhos referem-se ao pai e aos tios como pai. Na dinâmica sexual, a esposa, por meio de programação e tolerância, se relaciona com todos os maridos. O ciúme, comum em muitos casamentos, é gerenciado pela esposa, que se reveza entre os parceiros. Assim não tem briga. A poliandria foi durante séculos uma solução prática nas vilas remotas, mas agora ela é adotada por um grupo cada vez menor de pessoas. Lembra que falamos lá atrás que o turismo abriu muitas cidades e vilas que antes eram isoladas? Pois é, a construção de estradas nas montanhas encurtou distâncias, conectando essas comunidades ao mundo exterior. A introdução de elementos modernos, como veículos, telefones, televisão via satélite, celulares e internet de banda larga, desencadeou uma revolução social. Essas mudanças conectaram essas vilas ao mundo moderno e trouxeram a educação. Agora as crianças podem ter acesso a escolas, alimentação e cuidados médicos. Os membros mais jovens dessas famílias podem se mudar para os centros urbanos e ter maior qualidade de vida, e à medida que mais pessoas se educam, o planejamento familiar se torna mais comum. Com famílias menores, a poliandria poderá ceder lugar a casamentos mais convencionais em 2 ou 3 gerações. E você sabia de todas essas curiosidades dos Himalaias? Qual foi a parte que mais te chamou a atenção? Compartilhe suas opiniões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos incríveis. Muito obrigado por assistir, abraços e até a próxima!